Bom, é o segundo vídeo que eu falo sobre esse assunto, a sensualidade dentro do templo pelos cristãos. Por que eu voltei a falar sobre isso? Muitos comentários no outro vídeo que eu gravei, que está aí no meu canal, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, muitos comentários eu li, foi analisado, e isso me trouxe à disposição de falar novamente sobre esse assunto, a segunda edição. Agora, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: baseado naquilo que está sendo comentado, um vídeo mais visto no YouTube, na minha página, no meu canal, de interesse das pessoas aprenderem. E uma das coisas que me preocupou foi o seguinte: uma pessoa cristã disse que não tinha coragem de levar o seu esposo, que é muito bom para ela, levar o seu esposo à igreja para cultuar com ela, ele não é crente, por causa da vergonha que ela tem pela vestimenta que a igreja onde ela está, as mulheres se vestem. Bom, esta irmã não está sozinha, isso está geral. Pela graça de Deus, é me dada a oportunidade de, às vezes ir às igrejas, ministérios diferentes, pregar a palavra do Senhor. E essa queixa, essa reclamação, por causa disso, é muito crescente. E esta conduta que está se tornando vergonhoso na igreja evangélica, pessoas descrentes estão comentando no vídeo a respeito disso, as pessoas estão achando um absurdo. Está sendo em primeiro lugar esse tipo de defeito naquilo que se trata do visual, daquilo que é concreto. Se anda na rua, as pessoas estão ruins dentro do templo, não respeitam o lugar que está, não respeitam as pessoas, as crianças, os pastores nos púlpitos têm que ficar de cabeça levantada para cima, olhando para o teto, ou olhando para o chão, ou de olho fechado, naqueles lugares onde a igreja, as mulheres, casadas ou solteiras, não importa, se senta dirigida ou virada para o púlpito. Em algumas igrejas estão colocando um banco falso, porque já não dá mais para sentar virado para as mulheres, isso em sua maioria nas igrejas evangélicas. Então, isso é muito triste, porque nós falamos de santidade, de exemplo, e as pessoas gostariam que nós fôssemos, pelo menos, exemplos. Isso não quer dizer que eu sou mais salvo ou menos salvo, as pessoas que vestem com roupa comprida, porque tem gente que a roupa é comprida, mas vive com o coração sensual também. Sabemos que tem homens que não aguentam ver uma mulher, que ele fica levando para o outro lado. Mas o que acontece hoje está sendo considerado uma provocação. Mas de quem é a culpa? Primeiro começa isso na estrutura familiar. Pais que deveriam cuidar dessa situação, auxiliando ao seu pastor a cuidar dessa área, para não envergonhar o evangelho, e muitos pais até defendem a vestimenta que a sua esposa usa e que as filhas dele também usam. Quando chega na igreja, fica muito difícil para um pastor estar se intrometendo nessa área, quando os pais não se incomodam com este comportamento. Segundo lugar, os pastores, muitos deles também têm uma parcela de culpa, porque eles dizem que não quer falar sobre isso, porque é o Espírito Santo que faz a obra e que constrange muito quando fala sobre esse assunto. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque o Espírito Santo também faz a obra, levando as pessoas a dizimar, ser ofertante, trabalhar, fazer várias outras coisas. E essas outras coisas nós temos a coragem de falar e combater. Por exemplo, falar de dinheiro numa igreja traz muito constrangimento de visitante, até mesmo para a comunidade local. Porque os pastores, eles têm coragem de falar sobre isso. Não deveria deixar para o Espírito Santo fazer a obra, mas isso é conveniente a eles. Boa parte dos líderes, não todos, eles não falam, até porque as próprias filhas são as primeiras a andar com roupa de meretrices ou de meretrício, mulheres que vivem na zona da prostituição.
Porque o que nós estamos vendo é um comportamento muito parecido com aquele que antigamente só as prostitutas usavam. E a filha usando, a esposa usando, o que ele vai dizer? Sendo assim, é um assunto que não é de uso e costume, está a indecência fere a doutrina, não os usos e costumes da igreja. Sendo assim, eles não têm coragem de falar, dizendo que isso não vai resolver falando, apenas orar. Ora, muitos deles não oram nem por si mesmo, como vai orar a ponto de Deus converter alguém? É o Espírito Santo sim que faz a obra, mas usando pessoas para falar. Eles não falam porque não têm coragem, porque isso mexe numa casta demoníaca quando se trata da indecência, porque se tornou uma estrutura, um trono de Satanás estabelecido no mundo espiritual, em que qualquer liderança sabe que quando se trata da indecência, quando eles vão falar, tem um levante terrível, inclusive dos maridos, noivos e namorados e das próprias mulheres que se comporta dessa forma tão feia, que está cheia nossos cultos e congregações. Não estou dizendo ímpio, porque o ímpio ele tem respeito quando ele vai na igreja evangélica. Já observou que o ímpio, quando vai na igreja, ele imagina que lá é diferente, que deveria ser? Ele chega lá, talvez não parecido com o crente, mas se comporta o máximo dentro dos seus limites de entendimento. Mas nós nos comportamos de maneira tal que o ímpio volta escandalizado. Alguns dizem, eu não volto mais aqui, porque aqui, se for para vir aqui, eu prefiro continuar sem vir, porque não tem diferença para as pessoas da rua. E isso é uma verdade na maioria dos casos. Então, amados irmãos, é muito preocupante. Eu acho que cada um tem que fazer sua parte. Cada pai tem que fazer sua parte, não esperar isso só pelo pastor. O pastor, assim como tem coragem de pedir dinheiro, de falar, de maltratar, de bater em outras áreas, deveria combater essa pouca vergonha. Uma das culpas também que os pastores têm é saber que pessoas com esse comportamento na igreja, e elas têm funções. Elas pregam, cantam lá na frente, dirigem, trabalham, regem grupos específicos, fica em porta como porteiro ou porteira da igreja, pessoas que têm uma função estabelecida na congregação. Isso, quando acontece, para as pessoas que estão visitando, elas entendem que foi liberado. Então, quem é a culpa? Do líder. Inclusive, nesse vídeo que fala sobre sensualidade, no outro vídeo, a maioria das pessoas culpa os líderes, porque eles fecham os olhos e não falam do assunto, mas fala de outros. A questão não é constranger, é coragem de enfrentar o mal. Porque de outras coisas que nos interessam, as pessoas gostando ou não gostando, a gente fala. Mas disso a gente não fala. E quando fala, são uma forma meio de criticar, de dar indireta, que muitos fingem que não entendeu e outros não entendeu mesmo, porque é apenas palavras soltas. Eu estou dizendo isso no mundo inteiro, ou melhor, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos no nosso país, nas capitais, nas metrópoles, principalmente as igrejas evangélicas do Sul, está dando o que falar neste comportamento. Nós temos muitos pastores que pregam muito bem, que ensinam, que dão palestra, mas eles parece que perderam a visão espiritual, perderam a visão moral, não conseguem detectar as artimanhas do diabo nesta área para perturbar a vida da igreja, a ponto de alguns ímpios ir à igreja interessados em observar essas coisas. Antigamente alguns não gostariam de ir porque achavam que a igreja é muito quadrada, que a igreja quer dizer muito santa, tudo bem, às vezes a gente exagerava, mas hoje o exagero é a ponto de atrair os olhares de cristão. Há poucos dias eu vi no Facebook a filha de uma pastora dirigindo um trabalho, ministrando de mini short. Não estou dizendo de bermuda ou de um short, estou dizendo de mini. E esta mulher, ou seja, a pastora, defendeu a moça que estava na direção. Estou falando do que eu vi no Facebook, e chamando as pessoas de religiosa, enfim, de hipócrita, porque estava criticando aquele comportamento. Veja o nível que a gente chegou moral. Isso é muito feio, isso é muito baixo. Então a igreja precisa orar e agir. É para isso que eu gravei esse próximo vídeo. Pastores,
Vamos, estou falando vamos porque eu também falo, mas eu não sou pastor, eu sou apenas um presbítero da Assembleia de Deus aqui em Sorocaba. Mas eu fico pensando, assim como a gente tem coragem de falar de outras coisas, vamos tratar dessa área, porque está se tornando vergonhoso. A gente que está nos bastidores, a gente que conversa com as pessoas, crente e descrente. Gente, a Assembleia de Deus, por exemplo, antigamente falava das outras denominações de comunidade e outros como Portas Abertas e Igreja Mundana. E hoje como é que nós estamos? A ponto de algumas pessoas das nossas igrejas, Assembleia de Deus, ir frequentar em outras igrejas e sofrer rejeição àquelas igrejas que a gente chamava de mundana. Eu falo isso e tenho vergonha do que estou falando. Porque às vezes eu vou pregar em outra denominação, em outras igrejas, que às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas pelo menos as pessoas têm postura, compostura, as pessoas têm respeito. Não é só uma questão religiosa, isso também é um problema social, é um problema cultural. A corrupção está deteriorando os corações e a gente chega aos lugares e a gente fica vendo essas coisas a ponto dos ímpios comentarem dizendo: eu não esperava que o cristão se comportaria desse jeito. Então nós, como servo de Deus, precisamos tomar muito cuidado, porque o Espírito Santo habita em nós e como o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que devemos glorificar a Deus tanto no nosso corpo como no nosso espírito. Nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só espírito, nosso lado espiritual, como nosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do 19. Pertencemos a Deus. Vamos nos comportar como filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus não faz nada para que seu nome seja zombado. Mas muitas vezes nós dizemos que não temos vergonha do Evangelho, mas o Evangelho está tendo vergonha de nós. Que nós possamos ter o temor do Senhor. Busque a face do Senhor. Vamos juntos fazer a diferença. Deus abençoe.